Olá, sejam bem-vindos ao curso de Fisiologia Vegetal. Eu sou o professor Marcelo Motocani e vou aqui ministrar para vocês as aulas do nosso curso de Fisiologia. Na nossa primeira aula, nós vamos tratar de um assunto bastante importante, que é da água, a relação da água com as plantas. Mas antes da gente começar essa aula, eu quero conversar um pouco com vocês sobre quais são os conteúdos que nós vamos aprender ao longo dessa disciplina. O primeiro deles, nós vamos compreender os conceitos principais relacionados com a fisiologia vegetal. Na fisiologia vegetal, nós temos uma série de conceitos que são importantes, que são provenientes de outras áreas do conhecimento, como a física, a química, a bioquímica, a biologia molecular. Portanto, vocês vão perceber ao longo dessa disciplina que a fisiologia vegetal é uma disciplina multidisciplinar. Outro objetivo que nós temos nessa disciplina é relacionar os conceitos e conhecimentos e fenômenos abrangentes da fisiologia com outros fenômenos que são muito comuns da gente discutir no nosso dia a dia, por exemplo, como o aquecimento global e a produção de alimentos. A fisiologia vegetal ela é uma área do conhecimento biológico que trouxe muita informação, trouxe muitos conhecimentos importantes para a produção na agricultura. Outro objetivo do nosso curso é compreender o papel fundamental que tem uma experimentação controlada para estudos de fisiologia vegetal. Como vocês sabem, a fisiologia vegetal é um ramo da ciência e a ciência tem vários métodos de produção de conhecimento. Um deles é a partir de realizações de experimentos. Então, na fisiologia, vocês vão poder ter a oportunidade de conhecer uma série de experimentos e de descobertas, né, e entender como é que é essa produção do conhecimento a partir da construção de uma pergunta, o teste dessa pergunta, o levantamento de hipóteses e teste dessas perguntas, e também como se faz a coleta e a interpretação do dado a partir desses experimentos. Portanto, ela é uma disciplina científica que, para você que vai ser professor do ensino médio e do ensino fundamental, ela é de grande importância para que você aproxime os seus alunos daquilo que é a cultura científica. Mas o que nós vamos ver ao longo desse curso? Quais são os conteúdos específicos que nós temos? O primeiro deles, que vai ser o da aula de hoje e da próxima semana, é o da água, da relação da água com as plantas, né? A gente às vezes faz algumas perguntas no nosso cotidiano, do tipo, por que será que a gente rega a planta, né? Por que será que as pessoas regam sempre a planta no vaso, na terra? Ou por que às vezes a gente rega a planta na totalidade do corpo desse organismo, né? A outra pergunta também que nós vamos responder a partir de um outro conteúdo dessa disciplina se refere à nutrição vegetal. Então nós vamos entender um pouco o porquê de adubar a terra, por que as plantas precisam do adubo e quais seriam então esses elementos necessários para que a planta possa se nutrir. O próximo bloco de conhecimentos trata do crescimento e do desenvolvimento da planta. Como que as plantas fazem para crescer? Como elas se desenvolvem? Existem mecanismos de controle para essas plantas se desenvolverem e crescer? Quais são esses mecanismos? Outro assunto também que tem a ver com o ciclo de vida das plantas é a reprodução. E nós vamos entender um pouco melhor nesse curso como é que se dá a germinação e a floração. Como que a planta sabe que é a hora de fazer flores? Como ela sabe que é a hora de germinar, produzir frutos e produzir sementes? Na verdade, elas não sabem, elas não pensam, mas elas têm algum tipo de controle para isso? O quinto conteúdo que nós vamos aprender nesse curso trata de processos energéticos, como a planta consegue obter energia. E nós vamos focar principalmente em dois grandes processos, a fotossíntese e a respiração celular. E por último, nós vamos falar um pouco da fisiologia do estresse. O que seria a fisiologia do estresse? É quando a planta está funcionando fora do seu ótimo fisiológico. Ela não está estressada nesse sentido humano que nós damos a essa palavra de cansaço físico, mental, mas ela está estressada porque algum recurso da natureza está ou em excesso ou em falta para essa planta. Bom, o tema da aula de hoje, como eu disse para vocês,
é a relação que a planta tem com a água, como a água é importante para a planta. E para isso nós vamos estudar aqui dois grandes assuntos: a absorção da água pelas raízes e a difusão, osmose e o transporte ativo numa célula vegetal. Bom, para isso a gente tem algumas perguntas que são muito comuns as pessoas fazerem às vezes para a gente quando a gente está dando aula, né? Por exemplo, às vezes você está lá na sala de aula e seu aluno fala assim para você: professor, por que a gente rega a planta? Para que serve essa água? E mais, não sei se você sabia, mas muitos alunos pensam que a água que está na planta, ela serve só para ser absorvida pela raiz e só a raiz necessita de água, o resto da planta não precisa. Então hoje nós vamos entender um pouco melhor como é que essa água chega na raiz e como é que ela passa para o interior da planta. Para isso, é importante que vocês tenham noção de quais são os elementos gráficos que eu uso ou de imagem que eu uso para explicar para vocês uma série de fenômenos. Aqui, por exemplo, eu estou mostrando para vocês 4 fotos, né, de plantas, e aí eu quero que vocês percebam o grau de aumento que eu estou fazendo de uma imagem para outra. Esse é um recurso bastante importante que você deve fazer com o seu aluno, porque muitas vezes o aluno ele olha alguns esquemas ou desenhos na escola, no livro didático, e ele não consegue reconhecer qual é a parte da planta que está sendo representada nesse esquema. E aqui eu vou fazer um passo a passo para você compreender como é que eu chego em algumas representações esquemáticas na biologia. Então, por exemplo, neste caso aqui, eu tenho nessa primeira imagem uma plantinha de feijão que está germinada, né? Se eu arrancar ela da terra e levar então ela para uma primeira foto, limpar toda a terra dela, eu vou ver aqui a parte de cima, onde eu tenho já o aparecimento das primeiras folhas, e toda essa parte aqui que se refere à raiz. E vocês reparam que aqui, numa parte mais externa, superficial da raiz, eu vejo uma série de pelinhos, né? São pelos, mas não são pelos iguais os pelos dos animais, por exemplo, os pelos dos mamíferos. São estruturas bem diferentes que existem na célula vegetal. Se eu ampliar essa parte, então eu tenho essa imagem aqui, tá? Agora, vamos imaginar que eu faço um corte nessa região da raiz e esta fatia aqui eu coloco um corante e levo ao microscópio. Se eu olhar agora, se a minha visão agora for a partir daqui, né, se eu olhar a partir daqui, então, pensando aqui que eu estou olhando, né, a partir daqui, é essa imagem, então, que eu vou encontrar. E aqui eu vejo esses pelos, agora, num aumento muito maior, visto em microscopia óptica. E é nesses pelos, esses pelos da raiz, que são importantes para a gente explicar como é que a água vai passar para dentro da planta. Nós temos aí 3 rotas principais para a entrada de água na raiz, tá? Eu vou agora dizer para vocês quais são essas 3 rotas, explicar um pouco melhor essas 3 rotas, e é importante que você entenda e retome alguns conceitos que já foram aprendidos nas aulas de morfologia vegetal, para que você tenha mais clareza de quais são as estruturas que eu estou falando. Eu não vou aqui nesse curso detalhar todas as estruturas, porque elas já foram detalhadas em outras disciplinas, né? Bom, quais são as rotas de entrada de água na raiz? São 3 principais. São 3 movimentos. O movimento que eu chamo de simplástico, o movimento transcelular e o movimento apoplástico. O movimento simplástico é aquele que a água, ele está no nosso esquema, colocado aqui no caminho em linhas vermelhas, é aquele que vai de protoplasto para protoplasto de célula sem passar pelo interior do vacúolo. Então, veja, o protoplasto é aquela área da célula vegetal, né, essa área aqui, ó, tá, da célula vegetal, que tem o conteúdo do citoplasma mais o núcleo. A água, então, vai passar de uma célula para outra, né, por dentro de canaizinhos que a gente chama de plasmodesmos, que vocês também já viram ele
no curso de morfologia vegetal. Tá? Então, o que é o plasmodesmo? Se eu pensar que aqui, então, eu tenho uma representação da membrana, da parede celular, desculpa, né? E aqui eu tenho o conteúdo que eu estou chamando de protoplasto, a água, então, está passando de um protoplasto para outro por meio desses canaizinhos que ligam uma membrana, uma parede com a outra, né? Ligando seus conteúdos celulares. Bom, o outro movimento que eu tenho é o movimento conhecido como apoplástico. Neste caso aqui, o movimento apoplástico, em azul, ele mostra para você que a água passa de uma célula para outra sem atravessar a membrana. Então, ele não pega o conteúdo celular. Ele vai por fora da membrana celular. Esse seria, então, o movimento apoplástico. Tá? O próximo movimento é aquele que eu chamo de transcelular, e esse é um movimento um pouco mais complexo, porque ele vai ter que passar por uma parede, um protoplasto, um vacúolo, é esse daqui em amarelo, de novo por um protoplasto, uma parede, a outra parede, e assim vai até chegar na parte mais central, aonde está o feixe de vasos condutores da planta. Bom, mas a questão aqui é a seguinte, como é que isso passa? Como essa água vai passar de um lado para outro, de uma célula para outra? Todas as células, como vocês já devem ter visto em outros cursos, elas têm uma membrana, e essa membrana é uma membrana semipermeável, ou seja, ela seleciona aquilo que vai passar de um lado para o outro da célula. Esse transporte dessas substâncias ele pode ser feito com gasto de energia, então eu vou chamar isso de transporte ativo, ou sem gasto de energia, que eu vou chamar de transporte passivo. E eu posso fazer esse transporte passivo sem gasto de energia utilizando esses canaizinhos aqui. Então eu vou chamar, esse canal ele facilita, né, a passagem de substâncias de um lado para outro, por isso que eu chamo de difusão facilitada. Ou então ele passa através da membrana. Né? No caso, por exemplo, da água, ela tem essa capacidade de passar através da membrana. Vou dar aqui um exemplo para vocês de uma planta que é muito fácil de vocês conseguirem, inclusive para vocês mostrarem para os alunos de vocês, caso você tenha um microscópio na sua escola, você pode pegar uma folha dessa planta, que é a elódia, que é uma planta comum, utilizada muito em ornamentação de aquários, né? E com essa planta, com essa folha, você pode fazer observação das células da planta e experimentos sobre osmose. Inclusive, no material que vocês estão recebendo, existe um vídeo em que ensina para vocês como fazer um experimento bem bacana sobre concentração de meio externo e o processo de osmose. Tá? Bom, eu vou olhar aqui então a osmose e eu quero que vocês percebam como é que a água vai passar de um lugar para outro, de uma célula para outra, ou do lado de fora da célula para o lado de dentro, a partir dessas imagens que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos supor que a planta de elódia foi colocada naquela água mesmo do aquário. Então, a água que está do lado de fora e o conteúdo da célula tem a mesma concentração. Então, ela está num meio que eu chamo de isotônico. O iso significa igual. Então, a concentração do lado de dentro e do lado de fora da célula é a mesma. Qual a aparência da célula? A célula está assim, ó. Estou marcando aqui para vocês uma célula de elódia, tá? Aqui uma região do vacúolo, tá? Outra célula de elódia aqui, mais outro vacúolo, né? Então, ela está no meio ideal para ela, não tem nenhum estresse, né, de concentração de solutos e solventes do lado de fora e do lado de dentro. Tá? Bom, se eu passar, então, essa célula agora para o meio hipotônico, hipo significa pouco, né? Menos. Tá? Nesse caso aqui, o lado de fora da célula tem muita água e menos soluto. O que vai acontecer? A tendência da água é entrar na célula. Quando ela entra na célula, veja o que acontece, ela cresce, ela incha. Tá? E aí você vê aqui essas bolinhas verdes, que são os cloroplastos, tá? Eles também se espalham ao longo do conteúdo celular. E, por último, eu tenho a situação hipertônica,
naquela em que o lado de fora está com uma concentração muito elevada. Então, o que acontece? A água vai sair da célula e os cloroplastos vão ficar todos confinados. Resumindo aqui essa situação, eu tenho esses 3 esquemas aqui e eu trouxe para vocês um material que é bem bacana de fazer, facinho. Você usa caixinhas de acetato e com essa caixinha de acetato ela está representando aquilo que seria a parede celular. E a bexiga verde aqui no interior representaria aquilo que é o protoplasto. Então, na situação que eu vou chamar de isotônica, a célula tem o seu conteúdo do protoplasto bastante tranquilo, assim, o lado de fora e o lado de dentro estão com a mesma concentração, e se eu colocar ela numa situação hipertônica, ou seja, com o lado de fora com uma concentração muito elevada, a tendência da célula vai ser perder água. Perdendo água, o que acontece? Diminui o protoplasto e ele fica preso aqui nesses pontos da parede celular, né? E é o que a gente chama de célula plasmolizada. Tá? E no caso contrário, é aquele em que a água do lado de fora, tem muita água do lado de fora e pouca do lado de dentro, a água entra e faz essa célula inchar. E aqui no caso tem uma célula que eu chamo de túrgida. Tá? Então, com esse esqueminha, a gente representa de uma maneira mais clara para o aluno, por exemplo, como que é esse transporte de água para dentro e para fora da célula. Bom, então, nessa aula a gente conseguiu responder como que a água entra no interior de uma raiz e passa até os vasos condutores. A questão que fica agora para nós é como que essa água agora vai chegar no alto da planta? Vamos pensar, por exemplo, numa árvore como essa da figura, que é essa malmeira, que é uma árvore de Amazônia, que tem 70 metros, chega até 70 metros de altura. Como que a água consegue sair da raiz e chegar até o alto da última folha que está no ponto mais alto dessa árvore? Vejo vocês, então, na próxima aula. Muito obrigado e até a próxima.